O objetivo com o pastor Rick é aproveitar a presença dele aqui, nesta tarde, para termos um contato com alguém que tem vasta experiência no campo da pregação bíblica e alguém diferente do nosso contexto. Os irmãos só conhecem os pregadores aqui da igreja, a rigor, conhecem só os pregadores da igreja. E não conhecem um pregador de um outro contexto, com outras experiências tão válidas quanto as nossas, e também um homem voltado com muita seriedade para o aspecto bíblico da pregação. Então temos que aprender bastante com o pastor Rick, aproveitando esses dias dele aqui. E essa seria uma boa oportunidade para fazermos isso. Daí as questões de vocês, que vão enriquecer bastante. Certamente, até mesmo os outros pregadores estão aqui, Pedro e Marcos, o pastor Thomas infelizmente não está, não vai ficar. Vão aprender bastante porque são experiências novas que nós vamos partilhar agora. Vamos então orar a Deus, pedindo que o Senhor nos ajude, nos oriente ao pastor Rick, para que sejamos enriquecidos com isso e as nossas ferramentas sejam mais afiadas, né, hoje para o serviço de avanço da mensagem cristã. Santo Deus, muito obrigado pela presença do pastor Goertzen aqui conosco nesses dias, pelo seu ministério, na sua igreja. Muito obrigado porque ele está conosco aqui, se dispôs a vir ao Brasil e nos ajudar a termos um conhecimento mais amplo dessa área tão importante que é a área da pregação expositiva. Pedimos que nesse tempo aqui, nesta sala, com ele, nós enxerguemos a preciosidade dessa experiência e aproveitemos o tempo aqui, enriquecendo o nosso conhecimento e aumentando a nossa bagagem para que sejamos pregadores mais preparados e fiéis à sua palavra. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos começar então com as questões. O pastor Rick está à disposição para as questões. Alguém tem questões sobre o começo do ministério dele? Eu tenho algumas meio cronológicas assim. Então acho bom você começar então com as suas questões e a gente vai depois trazer. Não deu para dividir de forma temática porque todo mundo fez agora, fez recentemente. As perguntas vão girar em torno só da exposição bíblica? Acho que em geral. A gente pode ficar à vontade, um papo bem. Nós temos perguntas abertas, um pouco sobre ele, o ministério, tema. Isso, o Pedro disse que preparou questões também nesse campo. Isso. E eu acho que, dizer também para ele que a nossa classe está um pouco defasada, muitas pessoas, alguns não vieram hoje, não sabemos exatamente por quê. A razão. As I told you before, these guys have been prepared for ministry. Some of them have not come, we don't know why, but the ones that are here are interested in learning and everything. So we have, many of us have questions. We try to do things chronologically. Okay. So, and a lot of them will have a chance to ask you sometime. Sure. So our first question would be, tell us about your conversion and calling for ministry. My conversion began before the foundation of the world. I was raised my father's a pastor. O pai dele foi pastor. So I have always known about Jesus. Ele sempre soube a respeito de Jesus. The first songs I sang as a little boy were about Jesus. As primeiras músicas que ele cantava como garoto eram sobre Jesus. Somewhere around late grade school, 5th, 6th grade. Ok, então lá pela quinta ou sexta série. I knew that if the rapture came, ele sabia que se o arrebatamento chegasse, I would be alone. Ele estaria sozinho. My family would be gone. E a família dele teria saído, teria ido. And I was scared. E ele ficou muito assustado. And he was a sinner. E que ele era um pecador. So by myself,
Então, estando sozinho, knowing the gospel since birth, sabendo do evangelho desde que nasceu, I prayed asking God to save me. ele orou pedindo que Deus o salvasse. So later in my middle school years in high school, Então, um pouco tempo depois, ali no ensino médio, lá no colegial, I knew I wanted to go into ministry. ele sabia que ele iria para o ministério. I watched my father and loved the ministry. Ele gostava de assistir o pai dele amando o ministério. I thought there was no greater thing to do. Ele achava que não havia nada maior ou melhor a fazer na vida. But I was a young boy. Ele era um jovenzinho. So I lived with the tension of, trying to live for God and trying to live for myself. E ele vive aquela tensão de viver, querer viver para Deus e viver para ele mesmo. And in my first year of college, I just really got serious and said, God, if I'm going to do this, I need to get real serious. Então aí, no primeiro ano de faculdade, ele falou assim, olha, se é para ser assim, para servir a Deus, vamos fazer isso. So I started preparing for the ministry really from early on. Então ele começou a se preparar para o ministério desde o começo, desde cedo. So, did you attend seminary? How was it? Yeah, I went to a Bible college. Ok, ele foi para o Instituto Bíblico. Got married while I was in Bible college. Ele casou ali no seminário. I was then a youth pastor, associate pastor for 3 years. You were associate pastor. Ok, ele foi pastor das relações sociais por 3 anos. And during that time, I was going to go to the Grace Seminary in Indiana. Ok, nessa época ele foi para o seminário da Graça, o Grace Seminary, no estado de Indiana. My father invited me to a pastor's conference. O pai dele o convidou para uma conferência pastoral. And I didn't know anything about it, but his name was John MacArthur. Ok, não sabia nada, mas estava lá, era um homem chamado John MacArthur. And while I was out there, E quando ele estava lá, I met many of the, he just started a new seminary, the Master's Seminary. ok, ele estava começando um seminário chamado Seminário Masters, que era o MacArthur. And I met many of the new professors. Okay. E ele conheceu ali muitos dos professores ali do seminário. And many of those professors were moving from Grace Seminary to the Master's Seminary. Ok, muitos professores estavam saindo do seminário Grace indo para o Masters. So I followed the seminary's professors to the Master's Seminary. Então ele seguiu essa trilha dos professores saindo de um seminário indo para o outro. And that's where I began to go to seminary. Então foi aí que ele começou a ir ao seminário. And graduated in 1991. Ele se formou em 1991. Okay. So tell us, talking about your theological education, the steps of your theological education, seminary, after seminary, all this kind of thing. Sure. Eu perguntei para ele, just a second, Yeah. com respeito à formação acadêmica dele, como que foram os passos, seminário, o que veio depois, esse tipo de coisa, ok? My father had gone to Grace Theological Seminary. He graduated from Grace Theological okay. Seminary. O pai dele também se formou no Grace Theological Seminary. So my father had always been and trained me as a young boy in the theology of basic dispensationalism. Ok. Então, desde pequeno, o pai dele o treinou no dispensacionalismo básico, em termos teológicos. And basic Calvinism. E calvinismo também elementar. Yeah. And so I had known that all growing up. That's what I heard preached every Sunday. Ok, é isso que ele ouvia conforme crescia todo domingo. And my father was one who was very inspiration of Scripture and inerrancy, very much. Ele era muito focado na inerrância e na inspiração das Escrituras, o pai dele. I went to a Bible college. E assim que ele foi para seminário, Almost all of the professors of that Bible college were from Dallas Theological Seminary. Ok, a maioria dos professores ali, quase todos, vinham do Dallas, seminário de Dallas. Now this is, these guys would have graduated in the 60s and 70s. Eles tinham se formado nos anos 60 e 70. So I went to Bible college and learned from those men. Ele foi para o Instituto Bíblico e aprendeu daqueles homens ali. While I was an associate pastor, E conforme ele era um pastor adjunto, Dallas Seminary started making some changes. ok, o seminário de Dallas começou a mudar um pouco. And one of the changes that they made was they were letting women into their theological THM, the Master of Theology. Uma das coisas que mudou é que eles começaram a aceitar mulheres ali no mestrado em teologia. And they were Women teaching. They could come in and take and graduate, and then now they let them teach. Yes. Okay. As mulheres, eu perguntei para eles se as mulheres davam aula. Primeiro elas se formaram ali e depois começaram a dar aula. We had a group of churches, about 7 churches that were all like-minded, all Dallas seminary men.
Ok, ele tinha um grupo de 7 igrejas que todos vinham do Dallas ali. Todos os pastores vinham do seminário de Dallas. And they were not happy that women were being allowed in. E eles não ficaram muito felizes de ver essas mulheres sendo permitidas ali em estudar e ensinar no Dallas. Because this was the program that Dallas Seminary said this is where they're trained the pastors. Okay, e é o programa que fala, aqui que a gente vai treinar os pastores. E as mulheres estavam lá. So all these pastors wrote a letter to Dr. Zook. Então eles mandaram, todos eles esses 7 pastores mandaram cartas para o Dr. Zook, Zook. And Dr. Zook wrote a letter back. Wrote a letter back to the pastors. E ele respondeu com outra carta, o Dr. Zook. And said, we're letting them in anyway. Gostem ou não, nós vamos deixar as mulheres entrar. All those pastors who were upset Todos os pastores ficaram bravos. said, okay, we support you. Viu, senhor? Yeah, E eles, olha, nós ficaram bravos, mas nós vamos apoiá-lo. and I was shocked. E ele ficou chocado, sentiu-se chocado. Because what they thought was a biblical principle when they wrote the letter, Ok? Quando eles escreveram a carta, imaginaram que era um princípio bíblico, they all just did whatever the seminary said. mas na hora fizeram o que o seminário disse. And I was very worried about that. E ele ficou muito preocupado com isso. And so, whereas many of my friends were going to Dallas Seminary, E muitos de seus amigos estavam indo para o Dallas. I wanted to go to a seminary that would teach me to think for myself and rely on the Word of God alone. Ok, e ele queria um seminário que ele pudesse pensar sozinho pela cabeça dele e pudesse compreender as escrituras por ele. And that's part of that theological understanding that we don't just fall in line with our teachers, we follow the Word of God. Essa compreensão de que você não se alinha apenas aos seus professores, mas se alinha à palavra de Deus. As at that point, I ended up at the Master's Seminary. Então, foi aí que ele foi parar no seminário de Dallas. I started. Sorry. Yeah, go ahead. No seminário, no Masters. I started seminary the same year John MacArthur's book came out, The Gospel According to Jesus. Ok, ele começou o seminário no mesmo ano que o Evangelho segundo Jesus, livro de John MacArthur, saiu. So there's a big controversy. Uma grande controvérsia. All over the United States, maybe the world, I don't know. Foi uma grande controvérsia nos Estados Unidos, talvez no mundo todo. A big controversy between John MacArthur and Dallas Seminary. Uma grande controvérsia entre o John MacArthur e o seminário de Dallas. And so I began to study many of these things for myself. E ele começou a estudar muitas dessas coisas por ele mesmo. And so that began me moving more and more towards Calvinism in a stronger direction. E aí ele começou a se aproximar cada vez mais, de forma mais forte, do calvinismo. And what I have found as the bottom line for my understanding the Word of God and my theology. O que ele tem achado ali como a linha definidora, o que realmente definiu a compreensão dele, a teologia dele. I have basically landed on a consistent hermeneutic. Hermenêutica. Ele é a questão de uma hermenêutica consistente. Historical, grammatical, and literal. Historicamente, gramaticamente e com literalidade. And I believe that from Genesis 1:1. Ele acredita de Gênesis 1:1 through the end of the book of Revelation. Até o fim do livro de Apocalipse. And that's why I end up, I think, basically Calvinistic. Então é assim que ele se encontrou finalmente como calvinista. And it's why I end up dispensational. E dispensacionalista. Because I am convinced that we have to treat the Bible as a whole in a consistent manner and not change. Because then the change is up to us. Okay. Ele acha porque vendo assim ele acredita que a Bíblia tem que ser tratada como um todo e isso as a whole. Yeah, I mean, basically we continue to approach the Bible as one complete and do it everything the same. Ok, isso. E ela lidando com a revelação como um todo, uma revelação que não muda. Ok. Excellent. Ele acha que o seminário Answer that okay? How do you think about Dallas Seminary today? Is it coming back or just? No, it's not coming back. Não vai voltar. Vamos falar assim. Em que ano que se deu a saída do MacArthur? Do you remember when John MacArthur had this problem with DTS? I don't know when it started. I think it was probably well before the book came out. Ok. But it was 1988 when the book came out. 1988, quando o livro saiu, foi provavelmente ali que a ruptura. Hodge and Ryrie wrote books, answering his book. Yeah. Então, o Hodge e o Charles Ryrie escreveram livros respondendo a John MacArthur.
was related to grace, salvation by grace, and Yeah, they were saying. yeah. Yeah, they were saying basically that lordship salvation. In other words, that James 2, that there's fruit of your salvation, right, is a work. Ok. That they're equating that with a works base. Ok. A questão tem que ver como o pessoal chama ali a questão de John MacArthur, o senhorio de Cristo. O pessoal de Dallas está dizendo basicamente que o senhorio de Cristo ele é como se fosse uma obra. Então essa que é a grande controvérsia. Prevalent in the days when I was growing up was a Baptistic theology and even a Dallas seminary, and we used to call it once saved, always saved. Ok. Quando ele estava crescendo, uma teologia batista era uma vez salvo, sempre salvo. And it was a phrase used to describe eternal security. É uma frase usada para descrever a segurança eterna. So if you were in a church service, se você estava atendendo os cultos da igreja, and you went forward and received Christ, e recebia, dava um passo além e recebia Jesus, or you were a 5-year-old boy, sendo um garoto de 5 anos de idade, and you prayed with your grandma, e aí você orou para sua avó to receive Christ, para receber Jesus, then you are a Christian no matter what. Então você seria um cristão, não importa o que acontecesse. And that's basically where Dallas Seminary would land. Ok, isso era o que Dallas apregoava, onde eles terminaram. And many people are assured of a salvation based upon a confession of Christ at 5 years old. Então muita gente tem a sua segurança de salvação baseada numa confissão de salvação quando era um garoto de 5 anos. Even though they reject Christ and live whatever, no problem. You're going Mesmo eles tendo depois rejeitado Jesus, vivendo a vida que eles quiserem levar. Ok? Excellent. I have, tell us a little bit about your experience in ministry. Okay. We talked about education now, practical experience. Sure. Church. I was my first position in a church. A primeira posição dele na igreja, just a second. Não. Eu perguntei sobre a experiência dele no ministério, tá? I was a youth pastor Ele foi um pastor de jovens in a small country church. numa igrejinha do interior. Then I was a associate pastor in a small church in Louisiana. Então depois ele foi um pastor auxiliar numa pequena igreja em Louisiana. I went there I really admired that pastor. Ele realmente admirava muito aquele pastor. I really wanted to learn from him. Ele queria aprender daquele homem. And he left the church right after I got there. Assim que ele chegou lá, o pastor deixou a igreja. So they brought in another man, so I was there for 3 years. E ele trouxe outra pessoa, enfim, ele ficou lá por 3 anos. Then I went to seminary. E aí ele foi para o seminário. And while I was in seminary, I worked in the college department in John MacArthur's church. Ok, aí conforme estava no seminário, ele trabalhou lá na faculdade ali, que tem junto a igreja do John MacArthur. And the college department was probably 500 or 600 people. Ok, esse departamento da faculdade eram 500, 600 pessoas. And I was in charge of about 100 of those people. E ele estava encarregado de mais ou menos 100 dessas pessoas. So, after I graduated seminary, Assim que ele se formou no seminário, I took a church in the inner city of Los Angeles, ele pegou uma igreja intercity, inside the city center. ok, no centro de Los Angeles. Dangerous Grande part. cidade. Lugar perigoso. And we had a very good ministry there. E ele teve um ministério muito bom ali. Many people came to Christ, Muitas pessoas se converteram. but we had a problem with some women in leadership. E eles tinham problemas com mulheres na liderança. And so the church began to split. A igreja se dividiu. And there were many other good churches in the area. E havia muito boas igrejas ali na área. Na região. So I resigned. Então ele saiu, ele pediu demissão. And the people that were solid went to other churches. E essas pessoas com uma teologia mais sólida foram para essas outras igrejas. I then moved to Kansas, where I was from. Ele depois voltou para o Kansas, de onde ele veio. And I had a church there for 2 years. Ele ficou ali com uma igreja por 2 anos. And it was a church primarily of older people. Era uma igreja basicamente de pessoas mais velhas. Very sweet, wonderful people. Pessoas maravilhosas e doces. But they were very rigid. Ok, mas eram muito rígidos. And so it was very difficult. E foi muito difícil. And then my friends in a town close by asked me to go and plant a church. E aí uns amigos da cidade ali, logo a cidade vizinha, pediram que ele fosse plantar uma igreja. So in 1995 we started a church in Kansas. Então em 1995 ele começou uma nova igreja no Kansas. We started with about 70 people. Começou 70? 70. 70. 70, yes. Ele começou com 70 pessoas. And
December, I resigned that church Em dezembro ele saiu, pediu demissão daquela igreja. because it doesn't need me. Aí falou, não precisa de mim. We have many elders that are very, very equipped with the Word of God. Os presbíteros já eram muito equipados com respeito à palavra de Deus. Many staff members that can preach. Muitas pessoas ali do staff sabiam pregar. It's about 700 or 800 people now. Tinham mais ou menos 700, 800 pessoas ali. And so I am 53 years old. Está com 53. And I think I have another good 20 years of ministry left. Ele acha que tem mais uns 20 anos de bom ministério aí pela frente. So my wife and I decided to go help a church that was in trouble and try to build a good church there. Eles decidiram então ajudar uma igreja que estava com problemas. So construir uma igreja. We moved to Alabama. E se mudaram para o Alabama. The church in Alabama is about 350 to 400 people. A igreja no Alabama tem de 350 a 400 pessoas. It used to be 1,500 people. Eram 1.500 pessoas. And slowly it has gone down. E aí aos poucos começou a esvaziar. So we're there to try to help the leadership and bring the leadership is good. Ele está tentando ali ajudar a liderança é boa. The theology is okay. A teologia é ok. But they have had no leadership and no pastor. Eles não têm nenhuma liderança e estão sem pastor. So we're trying to make it strong again. Eles querem fortalecer a igreja novamente. Sua pergunta? Esvaziou por quê? How do you see motives for this church to have less members? Well, I think it's been a couple things. The first pastor. Então, já são duas coisas. O primeiro pastor, he was there 25 years. Ficou lá por 25 anos. And it was his personality. A sua personalidade era diferente. And he was a big personality. Ele tinha uma grande personalidade. And people came. Charism. Yeah, exactly. People came because of him. Ele tinha esse carisma, as pessoas chegavam por causa dele. Many people came to Christ. E muitas pessoas se chegaram porque very, very much. And then after he quit, e depois que ele saiu, he had some health issues. Ele tinha problemas de saúde. He turned the church over to one of his staff members. Ele deu a igreja ali para alguns dos seus membros ali da liderança. No personality. Okay. The second man had no personality. Essa pessoa que assumiu não tinha nenhum carisma, nada assim. He was a professor. Ele era professor. And so it's a big difference. Então foi uma diferença enorme, um perfil diferente. But the second guy, mas esse segundo great theology, tinha uma excelente teologia. And he brought the church to elders. Ele trouxe a igreja para presbíteros. So I look at it this way. E eu vejo da seguinte forma. The first guy built this big tent. Esse primeiro camarada construiu essa barraca enorme. And the second guy had to come back and put a foundation. Esse segundo veio e teve que estabelecer os alicerces. And so during the building of the foundation, the tent began to collapse. Ok, e conforme ele construiu os alicerces, a barraca começou a cair. So many of the really good structure of the church are in place, and now we just have to build it. Ok, então muitas das questões estruturais da igreja estão no lugar certo, mas agora precisa construir em cima disso. Thank you. Alguém tem uma pergunta envolvendo essas coisas aqui gerais? Uma pergunta. O liberalismo estava impregnado nessa igreja e a pregação da sã doutrina cessou para que acontecesse isso? Isso o que? Deixa eu entender a pergunta. O enchimento da igreja foi devido ao liberalismo. Does liberalism has e na realidade o esvaziamento church situation. I think before the man with the big personality. Eu acho que antes desse homem que tinha essa personalidade. He did not have a strong theological bearing. Ok, ele não era muito, não tinha um fundamento teológico muito forte. And so everybody came from all kinds of theology. Então todo tipo de pessoa vinha de todo tipo de teologia que chegava lá. And they would involve themselves in things with no discernment. E eles se envolviam nas coisas ali sem o menor discernimento. If it seemed good, se parecia legal, if it was warm to their heart, e se tocava o coração das pessoas, then they went and did it. Então vamos fazer, essa é a ideia. Yeah. And so the second guy began to try to pull back. Então esse segundo que veio tentou dar um passo atrás e refazer essas coisas.
Às vezes menos é mais. How did come the expository preaching? How did it come to your ministry? Was it there from the beginning? How was it? That's all I've ever known. Eu perguntei para ele como que a exposição bíblica chegou ao ministério dele. So my father did. Então ele falou que é tudo que ele sabia. Yeah, Porque o pai dele fazia isso. I'm very fortunate. Ele falou, sou uma pessoa que tem muita sorte. My father would get up and preach from his Greek diagrams. Então o pai dele pregava dos diagramas de grego dele. His sermon notes were his deep Greek diagrams. Então as notas ali, o rascunho do sermão eram os diagramas que vinham do grego. That's what he preached from. Okay. Yeah, so that's the only model I knew. É o único modelo que ele conhecia. And then I went to college, and my preaching professor in college was expository preaching. E quando ele foi para o Instituto Bíblico, o professor dele do seminário usava exposição bíblica. And that's all I know. Yeah, I've been very fortunate. Ele tem sido muito abençoado, porque tudo que ele sabe, tudo que ele conhece a respeito de pregação é isso. Posso continuar? Vou perguntar agora como que ele escolhe os textos ou as séries que ele vai pregar. How do you choose the text you're going to preach, the series you're going to preach, the book or something like that? Up until 2 months ago, Até 2 meses atrás, I preached something I was interested in. ele pregava algo que interessava a ele. I hadn't taught that book. I was interested in that book. I wanted to know the book better. I would preach that book. Ele olhava o livro bíblico, se interessava, queria conhecer o livro melhor, e aí pregava aquele livro. If I'm interested in it, I think my preaching will be more interested. Se ele está interessado no livro, ele acha que a pregação dele vai ser mais interessante também. This time I'm preaching the book of Romans Agora ele está pregando no livro de Romanos, because the people in the church wanted it. porque as pessoas da igreja queriam isso. And that's the first time I've ever done it like that. Então foi a primeira vez que Oh, eu maybe estava no. When I finished preaching Genesis, Quando ele terminou de pregar em Gênesis, I went to Exodus ele foi para Êxodo, because the people asked me to keep going. as pessoas tinham pedido para continuar, na sequência. I did that time. Eu fiz isso daquela vez. So, how many books have you preached so far? Eu perguntei quantos livros já pregou da Bíblia até agora. I have preached Luke and John, Acts, Romans, 1st, 2nd Corinthians, Ephesians, Colossians, Philippians, 1 Timothy. I don't think I've preached 2nd Timothy. Okay. Titus, Philemon, not Hebrews, James, all the way through Revelation. I have preached Genesis, Exodus, Joshua, Judges, Ruth, Ezra, Nehemiah, Esther, a bunch of Psalms, not all of them. Okay. Ecclesiastes, Song of Solomon, not Isaiah, Jeremiah, not Lamentations, not Ezekiel. Vocês estão gravando aí, não vou trazer Daniel, Daniel, ok. and all the minor prophets. Ok, e todos os profetas menores. Excelente. Ô Pedro, só para nós ter uma noção de tempo. Em Êxodo, por exemplo, quanto tempo? Just to have some idea of how long it takes. For example, in Exodus, how long? Exodus was probably 2.5 years. 2 anos e meio. Genesis was 5 years. 5 anos em Gênesis. Acts was probably 2. 2 anos. Narratives, you can go faster. Yeah, Bigger chunks. Romans takes about 5, maybe 6 years. Eu acho que Romanos, por exemplo, narrativa você vai mais rápido, mas como Romanos, 5 a 6 anos. I will be in Romans 1, I think, I started in April. It will take me almost to the end of October to get through, maybe September, to get through Romans 1. Então, Romanos capítulo 1, ele começou agora em abril, vai até outubro, novembro. Então, só no capítulo 1. Você quer perguntar alguma coisa? Eu posso fazer uma pergunta relacionada a esse assunto? Pode, claro. Eu vou falar em português primeiro, depois eu leio aqui, porque eu escrevi em inglês. É que na tese de doutorado dele, ele fala muito sobre essa questão de ser pastor e pregador. Isso anda muito junto, ele fala isso. E aí eu ia perguntar justamente, um pouquinho do que o Pedro falou, qual ele acha melhor, qual tipo de escolha ele acha melhor, o livro inteiro ou um tema, mas o tema de acordo com os problemas da igreja, já que o pastor
é o melhor pregador, qual que é o tema de acordo com o problema que a igreja está enfrentando ali naquele momento. So it's for you. In your doctoral dissertation, you show a tight connection between shepherding and preaching, affirming that they work together as blue and yellow make green, and citing Peter's commission by Jesus. According to this, which model of expository preaching do you think is preferable to better shepherd the flock? Preaching systematically a whole book in a weekly verse by verse, or by theme, but according to the flock's problem, according to the church problem, given problem in that period of time? My answer is yes. Both of them. Both. Yes. All right. I think both. Yes, as duas coisas. Yeah, I think what you have to do is, I think, preaching systematically through a book Ele acha que você tem que pregar sistematicamente pelo livro todo. inevitably makes you teach the whole counsel of God. E aí, inevitavelmente, tem que pregar todo o conselho de Deus. You end up with themes there, Você acaba abordando temas ali, doctrinal times, doutrina às vezes. and so like in Ephesians, Efésios, por exemplo. right? You have this great theme of redemption all the way through chapter 1. E você tem esse tema, esse grande tema da redenção no capítulo 1. Chapter 2 and 3 begin to show the united body through that theology and what that means. E no capítulo 2 e 3 sobre a união do corpo de Cristo e tudo o que isso significa. Chapter 4 deals with the importance of setting up the church in the right way. Yes. No capítulo 4 é como estabelecer a igreja da forma correta, os dons. Chapter 5, walk in wisdom. No capítulo 5, como andar em sabedoria. Walk in the light. Andar na luz. And then you have this great theme, the family. E aí depois você tem esse enorme tema, a família. So you are teaching through the book systematically. Então veja, você está pregando sistematicamente no livro todo. And you have great themes. E tem grandes temas surgindo. So you stop in Ephesians 5. Você para em Efésios 5, por exemplo. And you do a theological study on the family, but also make it very practical for every mom and dad in the room. Aí você faz um estudo teológico sobre família e ao mesmo tempo extremamente prático para todos os pais e mães que estão no auditório. In my church right now, Na minha igreja agora, we don't know why we are a church. eles não sabem por que são uma igreja. We don't know what our purpose is. Eles não conhecem os seus propósitos como igreja. The former pastor had many medical problems in his family. O pastor anterior tinha muitos problemas médicos na sua família. And for 5 years, he was so distracted he could not lead. Então, por 5 anos ele estava tão preocupado com essas outras coisas que não conseguia liderar a igreja. So everybody just did what they wanted to do. Então, cada fazia o que achava que ia fazer. So I am preaching through the book of Romans. Está pregando no livro de Romanos. And then our evening is like your morning. Nosso culto da manhã é como Your services, your big services at night are big services. está dizendo que o Como mais forte é o da manhã. So for a big service, I'm going through Romans. Então, no culto principal ele vai em Romanos. And for our small service, E no culto menor, que é de noite lá, I am teaching a philosophy of ministry. ele está pregando sobre filosofia de ministério. A theme. Tema. Okay, yeah. And then on every other Thursday morning, Então, a cada 15 dias, na quinta-feira de manhã, I'm teaching the men ele ensina os homens systematic theology. teologia sistemática. So I think you have to do all of them. Então, Yes. eles têm que fazer os dois. I think you said something on your Yeah. in the introduction, something about when you deal with people's problem, being the pastor, you deal in everyday life personally. Yes. So it's quite what you said. It takes the whole. I think so. Yeah. I think so. And I think there are times, if I'm preaching through Romans, Há momentos que eu vejo agora pregando em Romanos, and there's a situation in the church or in your community, há uma situação, né, que surgiu na comunidade, na igreja. where you might take 1 or 2 or 3 sermons Você pode pegar 1, 2 ou 3 sermões and deal with it specially. e lidar isso de forma especial com aqueles temas importantes. You can't be so rigid that you're not No, willing to of respond. Você não pode ser tão rígido que você não venha responder questões. Sabe? Our pastor does exactly like that You here. got a great pastor. Yeah. O nosso pastor faz isso. Somebody on this. Mark. Do you have Sunday school? Yes, we do.
And service, regular service. Sunday school, and then we have our big service, Sunday school service in the morning. In the morning. Então ele tem EBD e depois o culto principal na manhã. And then we come back in the evening for church again. E depois eles têm alguma reunião à noite. Quanto tempo dura isso de manhã e EBD? How long it takes Sunday school and service in the morning? How long? How long? Sunday school is 1 hour. EBD 1 hora. And then the service is an hour and a half. E o culto 1 hora e meia. E não se repete o culto da noite, o culto da manhã. Yeah. Night service is not the same as the morning It's more service. relaxed. É, Very much more é relaxed. muito mais informal. I will dress like this. Okay. Yeah. Ele se veste assim. The theme is different. as Yeah, you the said. theme is different too. Yeah. Ele falou que o tema é diferente também. Yeah, que é two different tipo- E sermons. a EBD são temas? And about half the people Está come back. expondo um livro no culto, né, nas classes. Como é? De noite vem metade das pessoas. Regarding Sunday school, how do you choose themes and Sunday school, we have, all of our elders have a class. Ok, na escola bíblica os presbíteros têm as suas classes ali. So every elder has their own little group and they teach what they want to. Typically it's things in the Bible, a book of the Bible. Ok, e cada prega ali dá aula para o seu grupo, em geral são livros da Bíblia. Durante a pregação, como o pastor Rick faz, como ele reage quando ele percebe que o auditório está entediado? What do you do when you are preaching and you see that people are bored? Never happened. Okay. Time for a break. Time for a break. Give me your formula. No, I first of all, I understand. Primeiro ele compreende. Some people have very hard jobs. Alguns têm empregos bem difíceis And they live a very tired life. e eles vivem uma vida muito cansativa. And if they're sitting in a warm room, E se eles estão sentados num It's hard. auditório, it's hard. é remember. difícil. Yeah, so first of all, I have grace. E primeiro ele tem que ser gracioso. Secondly, I try to think through as I'm preaching, because it's crazy when you're preaching, because your mind is doing all kinds of things. Assim, quando está pregando, a mente fica ali pensando muita coisa. John MacArthur says the mind is at its sharpest when it's doing public talking. Ele falou assim, a mente fica extremamente afiada quando está falando em público. You're saying what you're saying. Você está dizendo o que ele está dizendo. You're thinking of before what you're saying. Você está pensando naquilo que você disse antes. And you're seeing all kinds of things happen at the same E time. você está vendo tudo aquilo acontecer, as coisas acontecendo ali ao mesmo Your tempo. mind is doing many things at one time in a very unique way. E a sua mente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo de uma forma muito singular. So sometimes if I see somebody kind of having a hard time, I will basically try to do something to engage the people a little bit more, especially if there's a lot of people. Então quando ele percebe que alguma coisa, ele tenta que as pessoas ali se envolvam de alguma forma ali, especialmente quando tem muita gente. Sometimes I'm just boring. Algumas vezes é só chato, só So I'm not, you know, maçante. not every sermon is not boring. Nem todo sermão You try to not make that happen, but sometimes. nem todo sermão é empolgante. Você usa algum recurso visual? Do you use any kind of visual resource? I use a PowerPoint. PowerPoint? Yeah, and I have specific phrases, all my references, As frases específicas, as referências bíblicas and all my major points. e os pontos principais. Yeah. 3 pontos. We have 3 points? Yeah. We have an interactive thing now that if you have your iPad or your cell phone, Ele tem uma questão interativa. Se tiver com o iPad ou o celular, you can walk into a church and you can hook to the system. você pode ali se conectar ao sistema. So if a Bible reference comes on the screen, Se aparecer uma referência bíblica na tela, you can push a button aperta o botão and the Bible verse will come on your phone. e aí o versículo bíblico vai aparecer no seu telefone. It's crazy. Yeah, because much of your sermon used to be you'd give a Bible reference, Nos sermões você dava a referência bíblica and then you stayed and you waited for everybody to find it. e as pessoas tinham que esperar todo mundo encontrar, todo mundo achou. And now you don't. Boom! Everybody has it. Achou, todo mundo. Tá. It's incredible what they can do. É muito bom o que acontece, as coisas que eles fazem.
And then they can go back to playing their game on their phone. Aí você pode voltar a jogar joguinho no celular. How do you divide the text you're about to preach? Let's say verses, paragraphs. Do you usually preach on small pieces, or you take bigger sections? Sure. How is it for you? I would suggest that young preachers preach through perigopes or paragraphs. Ok, então é o seguinte, eu perguntei para ele como que ele divide os textos que ele vai pregar. Pequenas sessões ou grandes. Eu sugeriria para pregadores jovens para dividirem o texto em parágrafos. It provides a clear purpose. Ele te providencia propósito bem claro. It easily develops that purpose. Alguma coisa facilmente desenvolvível. So you're typically covering 3 to 5 verses in a paragraph. Então, mais ou menos 3 a 5 versículos por parágrafo. And until you get a rhythm and understand your preaching, I think that's the best way to do it. Assim que você pegar o ritmo de compreender como você prega, até acontecer isso, essa é a melhor forma de fazer. So you say one paragraph at a time. Yeah, I would say, yeah. If you're going to preach Colossians, I think I would go back and find the paragraphs in the Greek text or the American or whatever text and just follow that and make that your preaching calendar. Ok, então ele faria isso, ele pegaria os parágrafos, ele dividiria o livro de Colossenses em parágrafos e ia passando parágrafo a parágrafo. And as you grow in your preaching, you grow in your study, E conforme você vai amadurecendo na sua pregação, nos seus estudos, you have confidence with dealing with the text. você tem mais confiança em lidar com o texto. And then you can begin to maybe get smaller and understand how that works within the paragraph. Então aí você pode eventualmente diminuir ali a sua compreensão dentro de um parágrafo. I believe my outline Eu acredito que o meu esboço should be able to be seen clearly in the text. ele tem que ser possível de ser visto claramente no texto. Então o esboço dele tem que ser percebido no texto claramente. So my outline should reflect the grammar of the text. O esboço dele deveria refletir a gramática do texto. So all my major points Todos os pontos principais dele are either main verbs são ou verbos principais or descriptive of one main verb. ou descriptions. Descriptive. Ok. Ou é descritivo de um verbo principal, uma descrição do verbo principal. So when I give that outline point, Então, conforme ele dá um ponto ali do esboço, I can tie it to the text, ele consegue amarrar isso com o texto. and the people can follow me. E o pessoal consegue segui-lo ali no texto. And so even as they look at that verse, E conforme eles olham para eles olhando para aquele texto, whether they realize it or not, percebendo eles ou não, they are following the grammatical structure of the verse. eles estão seguindo a estrutura gramatical do versículo. And sometimes I'll just tell them, E algumas vezes ele diz isso, ele fala isso abertamente. here's the 2 verbs. Aqui estão os 2 verbos. I preached on Romans 1:8 on Sunday, No último domingo ele pregou em Romanos 1:8. and so we are to one personally proclaim the gospel and then publicly proclaim the gospel. Então ele colocou proclamar o evangelho pessoalmente e depois publicamente. And it's very clear in the text. E está muito claro isso no texto. And so it helps them Isso os ajuda a audiência to understand how to study the Bible, a compreender como se estuda a Bíblia, even though I'm not pedantically or clearly telling them, they're catching it. Então, veja, ele não está dizendo isso de forma pedante, mas de forma muito clara para que eles entendam. Yeah. So, for me, Romans chapter 1, Para ele, Romanos capítulo 1, I did a sermon on verse 1, ele fez um sermão no versículo 1. a little bit more topical because I talked about the servanthood and the apostleship of the Apostle Paul. Então, foi mais tópico que ele falou do serviço, da ideia de servo no apostolado do apóstolo Paulo. Then I did verses 2 through 7. Depois ele fez o sermão dos versículos 2 a 7. And it was kind of a greeting section. É ali das saudações, é uma sessão de saudações. Last week I did verse 8. Na última semana ele estudou o versículo 8. Next time it'll be 9 and 10. No próximo 9 e 10. 11 and 12. 11 e 12. 13 through 15. 13 a 15. I'll do one on verse 16, I'm not ashamed of the gospel. Ok, ele vai fazer uma só no versículo 16. One on No 17. Pregação do Evangelho, um no 17. One on 18. 18. And then I'll deal with the 4 God turned them overs. E depois Deus os entregou, ele vai tratar os 4 Deus os entregou. Now that's a little bit less than a paragraph. Isso é pouco menos do que um parágrafo. But I think it's important for our church to understand what it is to serve the church
in verses 8 through 15. Mas ele acha que é importante a igreja compreender o que é servir a igreja dos versículos 8 a 15. And there are, I think it's 4 basic characteristics of a servant. São 4 características básicas de um servo. And I want us to learn each one of those. E eu quero que eles aprendam cada uma delas. So that's kind of how I do it. I really follow the grammar. É assim que ele faz. Ele realmente segue a estrutura gramatical. Historical, grammatical, literal. Então, histórica, gramatical e literal. Pedro, posso fazer uma dentro desse? Pode. Ele comentou das eventuais pregações temáticas, né? E mesmo as pregações temáticas acabam por ser expositivas porque você seleciona alguns textos. Mas como lidar com o tempo e a profundidade ao estudar cada um dos textos que compõem o compêndio de textos de um tema específico? Até onde eu vou para não ficar muito raso, mas também não conseguir falar o que precisa ser falado. Então você quer, quando você estuda cada texto que compõe uma pregação na entrega, na verdade, assim, Quanto tempo para entregar? Isso, assim, eu vou pregar sobre família. Eu tenho que falar várias coisas. E eu não vou ter tempo de falar do contexto, falar do grego. Como que eu abordo? Você só teria um culto. Como que eu abordo de maneira completa, mas sem ser raso? Até onde eu vou nessas pregações temáticas? Talking about topic sermons. How do you deal with timing issues regarding, for example, you're talking about family. You get many texts. Yeah. How do you deal with that in your sermons? How do you divide your time? How deep use each text in a topic sermon? There's a lot of variables in that. Há muitas variáveis aí. Part of it is how long do I have? How many sermons can I do? Então, primeiro, compõe quantos sermões ele pode fazer naquele tempo. So let's say I'm going to a weekend conference. Fala uma conferência de um fim de semana. And they're going to give me 4 sermons. Vão dar 4 sermões para ele. That will be different than if I have an 8-week class at the church. É diferente do que você ter 8 aulas na igreja. And so that's part of the variable. Então, isso compõe essa variável. I'll go as deep as I can within the time restraints. Ele vai o mais profundo que ele pode, considerando-se as restrições de tempo. So typically, let's say you're coming out of Colossians 3. Então, você está falando agora de Colossenses 3. It's very quick. Muito rápido. So you'll go then to Ephesians 5. Então você vai daí para It's Efésios longer. 5. And if you have time, Se você tiver tempo, you'll go all the way back to Genesis. você volta para Gênesis. And you'll begin to explain God's intended purposes. Você começa a explicar os propósitos desejados de Deus. I think you'll go to Timothy and you'll talk about God's created order. Aí você vai para Timóteo e fala da ordem que Deus criou, Timóteo 2. You'll come to the words of Jesus in the Gospels as well. Você vai para as palavras de Jesus nos Evangelhos. And you'll do it as much as you have time to do. E você faz o máximo que dá no tempo que você tem. And sometimes you have to determine the congregation. Have to. Understand the congregation. Em alguns momentos você tem que compreender a congregação. So if I'm coming to this church, Se eu vier a essa igreja, por exemplo, it's been a church with really good teaching, é uma igreja com ótimo ensino, so I can make some assumptions. eu tenho uns pressuposições, alguns pressupostos. So there are certain good theological principles I can introduce but not fully explain. Então eu tenho alguns princípios teológicos que eu posso simplesmente introduzir, trazer de forma introdutória sem explicar. And move more to the practical side of it. E já ir para as questões práticas do tema. If it was a charismatic church, Se é uma igreja carismática, well, they have not had good teaching. se eles não têm tido um bom ensino na igreja, I might spend most of my time on the theological groundwork. ele gastaria mais tempo nas questões teológicas. Does that make sense? Yeah. Faz sentido? And I think it's very important to the best of your ability to understand the congregation to which you're preaching, as much as you can get information. O que ele acha muito importante é você compreender o público para quem você está pregando. Isso eu conseguir o máximo de informação possível. O Nicolas pergunta também, na pergunta dele, sobre contexto. Ele tem 40 minutos para pegar, 1 hora. Quanto tempo ele gasta para dar esse contexto do livro, antes de entrar direto no texto? How long, for example, if you have just one sermon, how long would you take to talk about the background of the text? Yeah. Has come before. Just, yeah, I would explain as much as I think it has to be.
Okay. Ele explicaria o máximo que ele acha que tem que ser explicado. Some texts require a lot more background than others. Alguns precisam de muito mais do que outros, de contexto. But I would probably do it as in a compact possible way as I can. Ele faria da forma mais compacta que ele pode fazer. But I think you have to understand some texts, like if you're in a teaching part of the Bible, like the epistles. Então, alguns textos, como por exemplo nas epístolas, History may not be that important. história pode ser que não seja tão importante. But if I'm going to preach out of 1 Samuel, Você está pregando agora em 1 Samuel, I may have to go back and help the people understand the change from judges to kings and all that kind of stuff. talvez você tenha que voltar e explicar a mudança que houve dos juízes para reis, por exemplo. Tem uma pergunta aqui. Sobre a questão de línguas originais, eu queria saber com ele se ele acha assim que é essencial que para se tornar um bom pregador, que tem que ter um domínio assim, um domínio muito bom mesmo dos idiomas para conseguir um dia se tornar um bom pregador. Ou se com o que você tem hoje, né, de material, sabendo um pouquinho básico, se você consegue se virar. E se ele, no caso, se ele, por exemplo, prepara o sermão dele todo olhando mais para o grego e para o hebraico do que para o próprio inglês, digamos assim. He's asking about regions, language such as Greek and Hebrew. How much someone needs to know about Greek and Hebrew to be a good preacher, and how is it for you? Do you usually use Greek and Hebrew a lot? Use more English versions? How is it? Well, according to the guy we saw yesterday street preaching, Falando pro cara que nós vimos ontem pregando na rua, nada. O cara falou que era do diabo. Falou que quem estuda a Bíblia, pastor, não quer ser nada do diabo. I think as much as you can. O máximo que você conseguir. As much as your education has let you do it. O máximo que sua formação permitir. I begin every sermon preparation. Eu começo a preparação de cada sermão with the original text. Com o texto original. Read through it. Eu leio ali. I outline it basically. I diagram it. Ele faz um diagrama, ele faz um esboço. Or if I don't diagram it on paper, I diagram it in my head. Se não faz esse esboço no papel, ele faz na cabeça. I've been diagramming now for 30 years. E depois de diagramar, de fazer os esboços em 30 anos. You kind of get to the point where you just look at the text and verb, you know, you just kind of pick it out. Você chega ali no texto, bate o olho, já vê verbo, tal, tira da. But the more you can do, the better off you are. Então, o mais que você consegue, o máximo que você conseguir fazer, é melhor para você. I think the different genres require different amounts. Por exemplo, o livro de John exige quantidades diferentes. So if I'm preaching the book of Genesis, você está pregando o livro de Gênesis, and I'm taking the story of Leah and Rachel fighting over the mandrakes. Vocês estão pegando a história de Lia e Raquel lutando over the mandrakes. Mandrágoras, é isso? Yeah. O que são mandrágoras? It's a fruit. It's a fruit. Yeah. Anyway, that's a chapter. É capítulo. And so in Hebrew, you block diagram that. You won't necessarily line diagram every Você não precisaria ali fazer ali diagrama ali hebraico. Né? You look for, you know, the various everything from the Masoretic markings to the Hebrew text itself and work that through. Você olharia só as grandes marcas do texto hebraico e seria assim, através disso. We have amazing tools today. Nós temos excelentes ferramentas hoje. Bibleworks, Logos. They are very helpful. São muito úteis. But they can't do the work for you. Mas eles não fazem o trabalho para Don't você. let them do the work for you. Não deixe que eles façam o serviço para você. So. Translate for you. Yeah, they will do it all. Não vão fazer tudo. É um pouco perigoso saber um pouco sobre grego. É um pouco perigoso. It's a little dangerous to know just a little bit of Greek. It is, yeah. Você ouve alguém falando, I'm still learning Greek. I still read Greek grammars. Até hoje estou aprendendo grego, continuo lendo gramáticas I'm gregas. always learning something more. Sempre aprendendo alguma coisa a mais. I'm still learning Hebrew. Ainda estou aprendendo hebraico. I need to learn Hebrew because that's what we're going to speak in heaven. Ele disse que eu ainda estou aprendendo hebraico, que é isso que nós vamos falar no céu. I don't know, but Não sei. Hebrew is a little more difficult for me. Hebraico é um pouco mais diferente, difícil para ele. I have a dyslexic condition. Ele tem uma condição de dislexia.
And so from right to left is hard for me. Da direita para a esquerda é difícil para ele. The symbols are a little harder for me to recognize than the symbols I'm used to. Os símbolos hebraicos são mais difíceis de reconhecer do que ele está acostumado. Not impossible, just more challenging. Não é impossível, mas só mais desafiador. What do you consider mandatory in expository preaching? Eu perguntei para o que você acha absolutamente necessário na exposição bíblica. Well, I think we'll talk about more later, but I think the big necessity is you have to have a view that the Word of God is inerrant. The Word of God is inerrant. Ok. Yeah. O que é realmente importante é que a palavra de Deus, o mais importante, o essencial, é que a palavra de Deus é inerrante. If you don't have that conviction, Se você não tem essa convicção, you will not continue in expository preaching. você não vai continuar com a exposição bíblica. Because expository preaching requires you to do the work in the text. Porque a exposição bíblica, ela exige que você trabalhe o texto. And if you are not really convinced the Word of God is inerrant, you will leave that conviction. E se você não tiver realmente convicto de que ali é inerrante, você vai deixar aquela convicção bíblica. Following that, Seguir esse tipo de princípio da inerrância, because you are convicted and convinced the Word of God is inerrant, porque você está convencido e convicto que a palavra de Deus é inerrante, you will spend the time that is necessary till you walk away with a good understanding of what is being said. você vai tomar o tempo necessário para uma compreensão correta do que está sendo dito no texto. You'll do the work in the Greek, Você faz o trabalho no grego, you'll understand the modifiers, você compreende os fatores modificadores, you'll understand the context, o contexto, you'll work through all the cross-referencing, você observa todas as referências cruzadas, and you'll walk away with a good understanding of that text, and you'll have a great flow in your mind of what's going on there. e você sai ali com um fluxo ali correto de como o texto ele se posiciona e ele flui. Then, you'll make your sermon. Aí, a partir daí você constrói o seu sermão. Too many of us want to jump to the sermon part. Muitos de nós querem simplesmente pular direto para a parte do sermão. We think we understand, we think we have you read through it and you find a point that will preach. Você dá uma lidinha ali e já fala um ponto que eu vou pregar. Sermon, that'll preach. Aqui é um sermão, aqui eu vou pregar. Yeah, and so you jump in there and you'll preach a sermon on sermon. Lá vou pregar um sermão. That might have been a great sermon on being a servant, Aqui um grande sermão sobre como ser um servo, but it didn't reflect the text. mas não é o que o texto está dizendo. And expository preaching is you're teaching the text. A pregação expositiva é você está ensinando o texto. And so you have to do that work. Você tem que fazer esse trabalho. Because when you walk away from that sermon, Quando você sai com aquele sermão, walk away from that sermon. And when you're done. Yeah. Quando você termina com o sermão, The real test of whether you did a good job o teste real, se você fez ou não um bom trabalho, is whether you understood the meaning of that text é se você compreendeu o significado do texto and communicated that meaning to the people. e comunicou às pessoas aquele significado. It wasn't whether people cried Não é se as pessoas choraram, or told you it was good, se disseram, se falou, nossa, foi bom. but before the Lord, Mas diante de Deus, you understood that text você compreendeu o texto and you did your best to communicate it to those people. e você fez o melhor que você pôde para comunicar esse texto às pessoas. That's a successful sermon. Isso é um sermão de I sucesso. got the text right Eu consegui o texto da forma correta. as the mouthpiece of God. É a boca de Deus ali falando para as pessoas. Pedro, uma pergunta. Não será esta crença de que a Bíblia é inerrante nos dias atuais, que o pastor que não crê que ela é inerrante passa para o público que também não crê que seja inerrante e atende o interesse, a palavra atendeu o íntimo dele, ele não quer ser confrontado, e isto é motivo de encher as igrejas. Formula melhor para a minha pergunta, Sonia, se eu explicar, porque eu preciso compreender a pergunta para traduzir para outra língua. Não será, Qual é a pergunta? Não será justamente essa crença que a Bíblia é inerrante, o pastor que crê que ela seja inerrante, e fala não expositivamente, ela fala em temas, e encontra adeptos
casando com as ideias que ela é inerente à Bíblia. Mas me enche o coração, está ótimo. E isto enche a igreja. Eu não compreendi a pergunta, Sr. Nilson, me ajudem. Então, o senhor está perguntando se a pessoa acredita que o pastor acredita que a Bíblia é inerrante. Ele se utiliza... ela é errada, a Bíblia tem erros. Ok, que ela não é inerrante. Não é inerrante. Aí eu que encontro uma plateia que interessa a ouvir aquilo que eu quero. Também acredita nisso. Tá? E não expositivamente que eu vou ser confrontado. E isto é o motivo de hoje, o enchimento de várias igrejas que crê que a Bíblia seja errante. Tá, eu vou tentar fazer o meu melhor. Deu para entender? Deu para entender o que eu estou falando? A ideia de que as igrejas, muitas igrejas estão crescendo. I'm trying to understand his question. Exatamente. O crescimento das igrejas hoje, claro que nós somos de ajuda. O crescimento das igrejas hoje é em função de que existe uma admissibilidade de que a Bíblia tenha pontos errados, quer dizer, não seja inerente. Acho que eu entendi o que eu estou dizendo. É assim, a Bíblia tem pontos errados, então ela não vai me confrontar. E se ela me confrontar, ela está errada. Então, a possibilidade da Bíblia ser errada, será que não é isso que traz pessoas para a igreja? Porque eu posso questioná-la, não preciso aceitá-la. É assim, não é autoridade. Não é autoridade. Então, se eu ver alguma coisa que eu não gostei, he's asking that maybe one of the main issues of the ongoing days is that many churches and many pastors think that the Bible contains some mistakes, and maybe people feel attracted to this kind of preaching because if they see that the Bible says something that confronts my vision, my life, so perhaps the Bible is wrong. Do you think this is important for those churches that have grown wrongly, I would say, nowadays? How do you see it? How do you see those churches that don't see the Bible as inerrant? I see them one having the wrong theology. Ele as vê como tendo a teologia errada. I think the second problem is they begin to build themselves upon the imaginations of man. O segundo problema é que eles começam a construir as suas igrejas a partir da imaginação das pessoas. Many of them will put enough of the Bible in to make the people more confident. Muitos ali vão colocar o suficiente de Bíblia ali para que as pessoas se sintam mais confiantes. But bottom line, they rob the people of the confidence of what the Lord has done. Mas no fim das contas, ali o que eles fazem, eles tiram das pessoas a confiança do que Deus tem feito, de fato. They can't count it all joy when they fall into trial because it's unsure. They can't count it all joy, James chapter 1. They can't have joy in a trial because they aren't sure what God's doing. Eles não conseguem ter alegria nas tribulações porque eles não têm certeza do que Deus está fazendo. This world becomes overly important to them. Este mundo aqui se torna muito importante para as pessoas. Because heaven is not that joyful. Porque o céu não é tão assim glorioso, alegre. The wisdom of man then begins to impose upon the will of God. A sabedoria humana começa a se impor sobre o desejo, a vontade de Deus. And so churches that don't do this, as igrejas que não fazem isso, question inerrancy, que questionam a inerrância, are on a slippery slope. Estão numa descida escorregadia. And ultimately begin to be man-centered more than God-centered. E começam, no fim das contas, a serem muito mais centradas nos homens do que em Deus. Isso. A gente vai fazer o break daqui a um minutinho. Eu queria fazer uma pergunta antes que eu me esqueça. Quanto tempo dura uma pregação do pastor Rick? How long is your sermons? Are your sermons? How long are they when I give them? Yeah. How long do you preach? Till I'm finished. Each sermon. Yeah, somewhere between 45 minutes and an hour. De 45 minutos a uma hora. Typically 50 to 55 minutes. Tipicamente 50 a 55 minutos. When we sit down and we plan out the service. Conforme ele senta ali, planeja. And we plan out our service and we block out 50 minutes for me to preach. Ok, ele ao planejar o culto, ele planeja 50 minutos para a pregação dele. So, around there.
volta disso. E, rápido, dentro desse, para um pregador mais jovem, For a younger preacher. 50 minutos. How? 50 minutes? Quanto mais experiência, mais fala. Eu tenho uma teoria. Yeah. So, and Sunday nights I go over an hour. Algumas vezes ele prega mais do que 1 hora. But those people are there, they're a little bit more disciplined, and they really want to be there, so they can handle that. Então, só para assim, as pessoas, ele faz de noite, tá? Pessoas um pouco mais disciplinadas, que estão ali mesmo, estão preparados para isso. For a younger preacher, I think Um pregador mais jovem, eu acho que... Yeah, you need to be careful. Maybe a little over a half hour, maybe 45 minutes tops. Então, você seja mais cuidadoso. Meia hora, 45 minutos no máximo. Eu diria a mesma coisa. Meia horinha, ó, eu costumo dizer, sorry, just... No, go ahead. 10 minutos para cada 10 anos de ministério. A mais. Começa com meia hora, mais 10 minutos para cada 10 anos de ministério. But there are people who are natural communicators. It's a good formula. There are people who are just natural communicators. Tem pessoas que nascem com essa habilidade natural de se comunicar. Then there's the rest of us who have to work really hard. E o resto que tem que trabalhar pesado. Você fala, às vezes alguém comunica bem, Ninguém vai e ver. fala bastante tempo não é cansativo. Às vezes a pessoa fala 20 minutos, as pessoas Você não ficam guys naquela- talking. Yeah. Bem, Make sure you're saying something, not just talking. Esteja claro que você esteja de fato comunicando algo, não só conversando, falando. Vamos fazer uma pausinha. Eu vou Can I have a contar. break? Sure. Eu só quero falar uma historinha aqui. Que o pastor Mendes contou uma vez para mim, que eu achei interessante. É que havia uma senhora que tinha um problema de audição e ela usava um aparelho. E o aparelho dela estava fazendo um chiado ali e tal, durante a pregação do seminarista, alguma coisa assim. E ela alguém foi lá ajudar ela, pôr na pilha do aparelho. Ela falou assim, ela respondeu assim, não pastor, quando é seminarista que prega eu não uso a pilha. She said, no. Ela desliga o When aparelho. this young preacher preaching, I don't use it. Esse não faço questão de ouvir, não. I just turn off. Vamos ter o nosso cafezinho? Nada, coisa assim, ilustrações na pregação. Fonte de ilustração. Valdir is asking regarding illustrations, jokes. How, if you use them, how do you use it? I always use illustrations. Ele sempre usa ilustrações. I think it's important. Ele acha muito importante. I think one, it explains Isso in a very practical way. explica de forma prática, I think it helps people relate. faz com que as pessoas se relacionem. I think illustrations need to, it can be a lot of things. They can be stories from history, Ele diz que ilustrações podem ser histórias da história, stories or cross-references to the Word of God. referências cruzadas da palavra de Deus. I think illustrations, most meaningful illustrations I think are personal. E ele acha que assim, as mais significativas são as pessoais. You have to be careful. Tem que tomar cuidado. You don't want to be the hero of all your stories. Você não quer ser o herói de todas as histórias. Okay. At the same time, you don't want to be the guy who doesn't do anything right. Também não quer ser o cara que nunca faz nada certo. So you have to be able to find a good balance Você tem que achar um equilíbrio. and be very careful with that. E seja muito cuidadoso com isso. I use humor all the time Ok, usa piadas e humor o tempo todo. because that's who I am. Do jeito dele. So there's some people who try to use humor and it's not good. Tem algumas pessoas que tentam ser engraçadas e não conseguem. But you need to make sure that your humor doesn't demean somebody. Ele tem que tomar cuidado para que o humor não diminua alguém. If I'm preaching Você está pregando and I say a humor towards you, e faz uma piada com respeito a mim. I need to do a couple things. Ah, One, I need to know you understand me and you're not offended. primeiro que duas coisas, que eu compreenda e não fique ofendido, And não, I need to make sure it's not mean. e que não seja alguma coisa mesquinha. You understand? Yeah. So you have to be careful with humor. Tem que tomar cuidado com o humor. The more you preach at the same place, Quanto mais você prega no mesmo lugar, the more they understand you and your humor. quanto mais as pessoas compreendem o seu tipo de humor. So, like, I may use humor this weekend, Eu posso talvez usar umas piadinhas neste final de semana. but I will try to use very safe humor Eu vou usar uma coisa bem segura. because they don't know me.
Porque ninguém me conhece. And they don't, you know, back in my churches, they know me. Não, na minha igreja todo mundo me conhece. They understand, I love them. Eles compreendem, me adoram. So it's safer. É muito mais seguro. We call that preaching to the home field advantage. Eles chamam isso de pregar jogando em casa. Like A vontade sports. de jogar em casa, como Right. nos esportes. Yeah. Brincadeira com esposa, sogra, que é perigoso. Né? He's saying that it's dangerous to make jokes with mother-in-law and wives. Be careful, you have to know your audience. Você tem que conhecer bem a sua Yeah, audiência. yeah. Tem que tomar cuidado. Ok, obrigado. Dear. Which preachers and theologians have influenced you the most? Have influenced me the most? Yeah. The preacher that's influenced me the most is my father. O pregador que mais influenciou foi o pai dele. Yeah, he's a wonderful man, a great pastor, He's preacher. still alive. How old is he? He's 76, almost 77. Ok, está com 77 agora da vida. What's his name? Still a pastor of a church, Rod Goertzen. Pregando aí. Rod Goertzen. Yeah. Ainda pastor de igreja. He's in Nebraska. Ele está em in Nebraska. Alabama, and every Tuesday we Skype. Ok, toda quinta-feira a gente. So Tuesday, toda terça a gente. he's one of the biggest influences in my life. As maiores influências da minha vida. Stephen Alford. Have you ever heard of Stephen Alford? Não, é Stephen Alford, alguém conhece? He's passed away now. He was an amazing preacher. Ele é excelente pregador. Scottish man who moved to the United States. John MacArthur. Ele é escocês dos Estados Unidos, John MacArthur. Yeah. Those would probably be the big ones that maybe you know of. Talvez os maiores que vocês talvez conheçam. There's a lot of really good preachers. Tem muitos pregadores bons. In the middle of nowhere. No meio do nada. In very small churches. Em pequeníssimas igrejas. Very good preachers. Excelentes pregadores. For by the sovereignty of God, nobody Mas- knows who they are except for mas- their churches. Pela soberania de Deus, ninguém sabe quem eles são, a não ser a igreja deles. Sometimes I'm very sad. Algumas vezes fica bem triste. We have big conferences in the United States. Temos conferências enormes nos Estados Unidos. It's the same 8 or 10 preachers at all of them. E são os mesmos 8 a 10 pregadores. The ones who are famous, Aqueles que são who've famosos, written books. que escreveram livros. But there are some preachers that are much better than they are. Tem outros pregadores que são muito melhores que That eles. nobody knows about. E que ninguém conhece. Yeah. So I like Rick Holland, Eu gosto do Ray Collin, Jack Hughes, Jack Hughes, Brad Arnold. Brad Arnold. Nobody knows who they are. Vocês não conhecem? não That's sabem. okay. Tudo bem. They are amazing preachers. São excelentes pregadores. Pregadores maravilhosos. Excellent. Yeah. Have they read J.C. Ryle? Yeah. Mas, Yeah. Huh. Excellent. Ryle. Yeah, J.C. Ryle. Could you give us a common outline from your sermons? How's your outline? You have a main message, point 1, 2, 3. How is it? Sure. Depends on the text. Então, eu perguntei para ele, dá um esboço normal, comum dessas pregações. I tend Ou depende to. do texto. I do the grammar work. Ele faz o trabalho And, gramatical. if there's 2 or 3 grammar indications, I will go with whatever it is. Se ele observa ali no texto 2 ou 3 indicações da gramática, é o que ele vai fazer. I always try to get the main point of what's going on Ele tenta primeiro conseguir o ponto principal do que está acontecendo and make one statement. e faz uma frase. And I call it a plural noun statement. Plural noun. Plural noun statement. Ele chama isso de frase de nomes múltiplos ou plurais. This morning I will tell you Nessa manhã eu vou dizer a vocês 3 characteristics 3 características of the grace of God. da graça de Deus. Okay? Or something like that. Ok, Uma coisa assim. So I always try to have that plural noun statement. Aqui, então agora nós temos essa sentença And oriental. I will have 3 points, Aí teria os 3 or pontos, 4 points, or whatever. ou 4, enfim, o que for. Always 2. Sempre 2. So No mínimo 2. yeah. If I only have 1 point, then that's my statement. Se tiver um ponto só, é só pra... Yeah, so that's the way that works. So I will typically have let's say I have 3 major points. Ele tem, em geral, 3 pontos principais. Under each one of those 3, I'll probably have another 2 divisions.
E sobre cada deles, talvez 2 divisões. And underneath some of those divisions, E sobre essas divisões, I might have a list of 5 practical examples. lista de 5 exemplos práticos. Okay, so I'll have another statement, and here's 5 ways to do something. Então, mais uma frase e 5 formas de fazer alguma coisa. It depends on the sermon and what's there. Depende do tipo de sermão e o que for. Nessas questões práticas, por exemplo, quando você está expondo um livro, que acontece aqui, 1 João, livros menores, a temática, às vezes ela é muito... fala várias vezes a mesma coisa. Por mais que você consiga se aprofundar, chega uma hora que as aplicações elas ficam limitadas e você tem medo de falar a mesma coisa 3 cultos seguidos. Como detectar essas aplicações sem ter esse medo Sem sair do texto. e sem sair do texto? He's talking, for example, about the writings of John, 1 John, for example. You have a lot of repetition in the book. Yep. How do you deal with that? You have 3 sermons and you're afraid of saying the same thing 3 weeks in a row. How to deal with In terms of application. in terms of application? Sure, I think, 1 John, you have 2 basic things, right? Love and obedience. That's 1 John. Amor e obediência. Chapter 2 and chapter 3 and chapter 5, love and obedience, right? 2, 3, 5. So I think one, you repeat yourself. Primeiro, você se repete. If it was important for God to write it down, you repeated it, Se foi importante para Deus escrever isso de forma repetitiva, then we need to repeat it. então precisamos repetir. Right? Is it Paul that writes, I remind you these things? Não é Paulo que disse, eu relembro vocês essas coisas. So, and I try not to be, I try to be creative, Eu tento ser criativo, but I try to stay within the confines of the text. então eu tento ficar confinado ali ao texto. So what I might do is I might teach on love the first time Então o que eu poderia fazer é pregar sobre amor na primeira vez, and speak of the Father's love in sending a son. e falando, por exemplo, do amor do pai pelo filho. Speak of love the second time, Falar de amor a segunda vez, talk about the love of Jonathan and David in the Old e Testament. conversar do relacionamento ali, de amigo entre Jonathan e Davi. So I might go back to different biblical examples of what love looks like Eu poderia olhar para diferentes exemplos and bíblicos bring como those é o as amor, examples to enhance that e text. trazer como são exemplos aqui ali relacionados ao texto. The Bible is full of the best illustrations. A Bíblia está cheia das melhores ilustrações. That means we have to know the Bible. Então, isso significa que você tem que conhecer a Bíblia. Sobre esse assunto ainda, eu vou perguntar para ele sobre justamente as aplicações de um texto, porque parece que hoje as pessoas são incapazes ou talvez mais preguiçosas de tirar aplicações por si só. E elas confiam cada vez mais nas fórmulas mágicas que um pregador pode dar no final de um sermão. Então, se você fala sobre soberania, a pessoa fica esperando o que esse cara vai falar e o que eu posso aplicar na minha vida. Eu vou perguntar para ele acerca desse aparente problema, que as pessoas cada vez mais confiam nessas fórmulas mágicas e não conseguem extrair elas mesmas as aplicações, as conclusões práticas disso. Rick, we all know that a good preacher exposes the Bible text and calls the flock to practice those truths and obey God. But I think as the generations go by, people are becoming incapable or lazy to apply spiritual truths to their lives and rely even more on those magical formulas given by the preacher or pastor to live everyday life. How can a preacher / pastor avoid that to happen to his flock? Yeah, I think that's always been the problem. I think sempre foi o problema. Yeah, I think that's what happened with the Wesleys. Right? The Wesleys, they wanted to be holy. So they developed all kinds of rules to make it easy to become holy, when holy is of the heart, not what I do. Eu acredito que isso aconteceu com os, Holiness. O movimento holiness. Movimento holiness, ok. Então, que eles queriam ser santos, fazer todas as coisas de forma certa, e tinham essas regras, não é? And so, even in the United States, we have made it wrong for the people to have their time in the Bible. Então, até nos Estados Unidos tem feito
Às vezes de forma errada das pessoas com o seu tempo com as escrituras. We develop books, devotional books. Nós desenvolvemos livros devocionais. It's one page, Uma página, and you read one verse, você lê um versículo, and then they tell you a story, te conta uma história. and then I did my devotions. Oh, yeah. Ok, livro devocional. Daily bread. Daily Daily bread. bread. Exactly Daily right. bread. It started with the best motive, Começou com as melhores motivações. but over the years it has completely made all of our people dumb. Então, aí, ao longo dos anos, nossas pessoas da igreja completamente... And what's worse, it made them confidently dumb. Eles continuam envolvidos. I have been in the Bible every day. Então, veja, By daily Yeah. bread. eu estive... I lost what I said first. I said it made them confidently dumb. Ok, ele fez eles se sentirem burros, mas de forma muito confiante. Because I did what I'm supposed to, Porque eu fiz o que eu deveria ter feito. they have a spiritual confidence in their life, Ele tem uma confiança espiritual na vida deles, but they have done nothing deep at all. mas não fizeram nada com profundidade. So I think that's always a problem we're going to have. É sempre um problema que nós teremos. I want the easiest way. Eu quero o caminho mais fácil. I want to be healthy. Eu quero ser rico. So tell me 3 things to do, Diga-me 3 coisas para fazer. right? Exercise. Exercício, healthy. Não Yeah, healthy. healthy, yes, Ok. not wealthy. Eu quero ser Ser saudável, saudável. não rico. Yeah, Então, give me, faz exercício, give me 3 exercises. 3 exercícios Let me do it in 15 minutes, em 15 minutos. and then I feel better about myself. E aí eu já me sinto melhor comigo mesmo. Am I healthy? Eu estou saudável? Não. No. But so that's everything in life. So we're battling the human condition. Isso é tudo assim na vida. Nós estamos lutando contra a condição humana. So what I believe we have to do O que eu acredito que nós temos que fazer, is we have to give them the depth of the Word of God in an engaging way, nós temos que transmitir para eles as profundidades da Escritura de uma forma que eles consigam se engajar. to make them want more. To make them, To make them want more. pra fazer com que eles queiram mais. Somebody cooks a very good dessert, Uma pessoa, por exemplo, faz uma sobremesa excelente. and you put it in your mouth, and it's like, oh, this Você is põe na boca deles, nossa, é muito bom. You want more of that dessert. Eu quero mais. Yeah. So yeah. It's all about the heart. Huh? When I go to Fortaleza, I want açaí. Quando eu vou para Fortaleza, eu quero açaí. Right? All right. Every time I'm there. So when I come, I just Toda want vez que eu vou more. lá, eu But I quero think mais. it's our job to be able to show them the depth of the Word of God in such a way that it's not just head knowledge. Então, nosso trabalho é mostrar para as pessoas que a respeito da palavra de Deus não é só uma coisa da cabeça, But life changing. mas uma coisa que muda a vida. Uma pergunta, aquela que eu fiz na estava conversando, qual seria o maior perigo para pregadores que estão iniciando, que estão há médio tempo já no ministério, que estão há mais tempo? Seria perigoso para eles? What do you think is most dangerous for those who are just starting to preach, those who have preached for some time, and those experienced preachers? Those starting to preach, I would say pride. Os mais novos, orgulho. Yeah, those who preach for a while, Alguns que já pregam há algum tempo, I would say pride. eu diria orgulho. We all know. So, yeah. E também por Deixa eu adivinhar o último. exatamente. It's easy. Just pride is a problem. Ok, o orgulho é um grande problema. Pride will make us study less. O orgulho nos faz estudar menos, Pride will make us fill our sermons full of us. vão fazer com que a gente sinta nossos sermões cheios de nós. And pride will leave the people without Christ. E o orgulho deixa as pessoas sem Cristo. And it's something we all fight all the time. E isso todos nós lutamos o tempo todo. If I have a medium-sized church in São Paulo, Se eu tivesse uma igreja de tamanho médio na cidade de São Paulo and another man has a bigger church, e outra pessoa tem uma igreja maior, it's easy for me to begin to tear down his church, his ministry, his preaching, and his doctrine to make me look better. é muito fácil para mim eu destruir ali a sua igreja, a sua doutrina, o seu jeito, para me sentir melhor. That's pride. Isso é orgulho. So I have to work. I have to be discerning, right, and honest, Eu preciso ter discernimento, ser honesto, but I have to do it in such a way that I'm putting Christ first and not me. mas tem que fazer de forma a colocar Cristo em primeiro lugar, não é. One of the things that we as pastors deal with is Uma das coisas que nós como pastor lidamos com jealousy. é
ciúme. We're all on the same team. Inveja. We're all on the same team. Então todos jogando no mesmo time. Yeah, we're all working for the same end. Trabalhando para a mesma pessoa. I have more questions. Me too. Trump or Hillary. Pedro considerando ali. It's a little more. You're not talking to regular church members here, so I'll ask you difficult questions. You've got different positions. Como nós estamos lidando com membros normais de igreja, são questões mais difíceis, mais polêmicas, ok? Reform eschatology. Reform. Eschatology. Eschatology, okay. Eschatology. How do you think? How do I think? Yeah. How do you see it? Yeah, first of all, I see it that they departed from a historical, grammatical, literal interpretation. Eu perguntei sobre a escatologia Say no reformada. more. Ele disse assim que eles se apartaram da questão gramatical, literal e histórica. Da interpretação. I think that's the root of the problem. Ele acha que é a raiz do problema. And I think they've done it because they have developed a systematic theology Eles acreditam que eles fizeram isso porque desenvolveram uma teologia sistemática based on two things, baseada em duas coisas: logic lógica and history. e história. So many times when you talk to a covenant theologian, Muitas vezes quando você conversa com um teólogo da aliança, their appeal eles apelam is to logical flow para a fluidez lógica and or a historical figure in their theology. ou alguma figura histórica da teologia deles. Okay. They're not the authorities. Mas não são as autoridades, esses não são as autoridades. My logic Minha lógica is not God's logic. não é a lógica de Deus, It's fallen. é caída, And historical theologians e teólogos da história are always dangerous. são sempre perigosos. Augustine Honestamente. was a Catholic. Agostinho é católico. Luther died thinking he was a Catholic. Martin Lutero morreu achando que era católico. Now, they got many things right, Eles fizeram muitas coisas certas. but they also held on to many errors. Então, mas também se apoiaram e se seguraram em muitos erros. I sat in a lecture Eu disse numa aula by R.C. Sproul. de Sol. Aula de I was in eleição. there. I was in Okay, his ele lecture. estava numa aula com o R.C. Sproul And he was teaching justification by faith. e ele estava ensinando justificação pela fé. He never used one Bible reference. Ele não usou nenhuma referência bíblica. What? He used the life of Luther. Ele usou a vida de Lutero. He said Romans 3. That's all he Isso. said about the Bible. Romanos 3, foi tudo que ele falou a respeito da Bíblia. Now, everything he said was right, Tudo que ele disse, veja, era certo. but he appealed to the wrong authority. Mas ele apelou para as autoridades, para a autoridade errada. Se apoiou, né? And their eschatology is based on those things rather than the Bible. E a escatologia deles é baseada nisso, ao invés de ser baseada na Bíblia. Ok, charismatic movement. Movimento carismático. Hallelujah. You want me to answer that? Yeah, how do you see it? I think it's a horrible error leading many people to hell. Ele acha que é um erro terrível que está levando muitas pessoas ao inferno. I don't know what else to say. Nada mais a dizer. Say no more. É forte lá no país dele? Ele perguntou, sorry, yes, if it's strong in the U.S. Yeah, they're very strong, and I'm Muito forte. very sad because Muito triste. there are many people leaving the door. John Piper, Wayne Grudem. Muitas pessoas They estão leave deixando the a door porta aberta. open a little bit. but- John Piper, Wayne Grudem. Yeah, it's very sad. Muito triste. O crescimento dessas igrejas com relação às igrejas tradicionais. Do those churches grow? How do you compare the growth of those charismatic churches in relation to traditional churches? Yeah, we have a church in our town, and I don't know how many people go to it. Ele tem uma igreja na cidade dele que não sabe quantas pessoas vão lá. They broadcast their sermons
Eles transmitem os sermões to 35 satellite churches para 35 igrejas satélites over 3 states. em 3 estados diferentes. Huge. É enorme. Yeah. Já tem daqueles organismos. Olha, bacana. And if you went to their main service, E se você for ao culto principal deles, you wouldn't necessarily hear anything wrong. você não vai ouvir necessariamente algo errado, But you wouldn't hear anything right. mas você também não vai necessariamente ouvir alguma coisa certa. And most people are okay as long as they don't hear anything wrong. E muitas pessoas estão ok se eles não ouvirem nada errado. But underneath, it's all man-centered. Mas ali por baixo dos panos é tudo centrado no homem. Por baixo das cortinas. Tickling ears. Ok? Tickling the ears. First Timothy. Ok. Eles querem... eles têm coceira nos ouvidos. Yeah. Your view on divorce and remarriage. I told you I was going to. The others were easy, right? God hates divorce. Deus odeia divórcio, Very clearly. muito claro. I think part of the problems that you have in Parte do problema Malachi, em Malaquias, where he says God hates divorce, onde diz que Deus odeia divórcio, were spawned out of the divorces that were forced by Ezra and Nehemiah. foram os divórcios, Birth. Nasceu com os divórcios exigidos por Neemias e Esdras. Remember when they came back and they ripped the beards out and they were forcing the divorcing of the Gentile wives? Isso lembra quando eles voltaram ali da Babilônia e tiveram que raspar as barbas e divorciar das esposas gentílicas? So these men now had Jewish wives, Agora esses homens têm esposas judias and they were still supporting the Gentile wife with the children, e eles ainda estão sustentando as esposas even though they gentias weren't com as married with crianças. it. Não são mais casados com And eles. so Malachi's time, E na época de Malaquias, they have this mess. ele tem essa doideira ali, essa God mistura. hates this. Deus odeia isso. So I think that's the standard. But Esse é o however, padrão. Entretanto, I do think that there's an exception clause. ele acredita na cláusula de exceção, cláusula de exceção. As much as I wish it wasn't there, grammatically it's there. Eu desejaria que não estivesse lá, mas gramaticamente está lá. So you have adultery. Então, havendo adultério, I would call that unrepentant adultery. ele chamaria isso de um adultério sem arrependimento. And it would also say it's whether or not some people can live and forgive easier than others, and so it's partly that. Então, parcialmente é que algumas pessoas conseguem viver e perdoar mais facilmente. You believe in 1 Corinthians, it says if an unbeliever wants to go, Em 1 Coríntios 7, quando diz se a parte não crente quiser sair, quiser ir embora, you're not to fight it. você não precisa lutar. Não estamos aqui para lutar. Those would be my two exceptions. São as duas exceções dele. Now, what I've learned in the ministry O que eu tenho aprendido no ministério. is every situation is so different and full of variables. Então, cada situação é diferente e cheia de variáveis. So you do everything you can to save every marriage, knowing that Satan wins many times. Ok, você faz tudo o que você pode para salvar cada casamento, mas não necessariamente você salva os casamentos, muitas vezes. E o que está acontecendo na grande maioria das igrejas? So, about the churches, how do in the U.S. they see divorce and remarriage? People in our circles basically see it like I do. Então, nos círculos ali que ele frequenta, as pessoas enxergam isso da forma que ele vê. In churches that are like-minded with mine, we would church discipline for unbiblical divorce. Igrejas como a dele, eles fariam disciplina bíblica, com a igreja disciplina eclesiástica com pessoas em divórcio, And so, não bíblico. yeah, but many churches don't care at all. Mas muitas igrejas It's não just- ligam. Yeah, it's so, the problem is you have mother-in-laws and father-in-laws and, everybody hates everybody and it's just terrible. O problema é que você tem sogro, sogra, e todo mundo odeia todo mundo, e aí isso tem... Yeah, so it's always hard to work through. É sempre difícil trabalhar com isso. Remarriage, I think if you meet the other qualifications for a biblical divorce, ok, ele acredita que se você conseguiu as qualificações bíblicas para o divórcio, that depending on the situation and going through each one, it might be okay. ok, dependendo da situação, olhando ali, para ele seria talvez ok. But I think everything has to be done to win the other one back. Ok, ele acha que tem tudo que ser feito para ganhar a parte que saiu de volta. Ok.
I personally have never remarried a divorced person. Ele pessoalmente nunca recasou uma pessoa divorciada. Pessoalmente, no ministério. O homossexualismo, você sabe alguma pergunta sobre isso? Não. Como ele lida com se surge um caso na igreja? How do you deal with homosexuality if it happens in your church or something like that? If it happens in my church, Yeah. like in the building, No. Not congregation. yeah, I think it's a sin. Ok, ele trata a homossexualidade como So pecado, yeah, I think you deal with it like you would every other sin. como se lidaria com qualquer outro pecado. Here's the problem we have. Esse é o problema. And this is what hurts our credibility. Pardon? This is what hurts our credibility. Isso que mancha a nossa credibilidade. We will pick sins, Nós pegamos alguns pecados, escolhemos alguns pecados. and we will go after those sins, Nós vamos atrás desses pecados. but we will allow other sins to take place. Mas a gente permite que outros pecados ocorram. So if it's homosexuality, we won't have that. Ok, ó, homossexualismo não temos isso. But we will tolerate gossip all day long. Mas a gente permite a fofoca o tempo todo. We're not very consistent. Nós não somos lá muito consistentes muitas vezes. Based on cultural issues, not biblical ones. Muito mais baseado em questões culturais do que bíblicas. Se eles têm perguntas, Perguntas. talvez eles tenham também. Vocês têm mais perguntas sobre isso? Eu queria mais sobre disciplina bíblica. Se pelas igrejas onde ele passou, se as igrejas aplicavam disciplina bíblica e se aplicavam nos moldes como a gente conhece, né, Mateus 18, né, ou 1 Coríntios. The church that you've been as a pastor, been through as a preacher, how do they usually see church discipline? Do they use Matthew 18, 1 Corinthians 5? How is it in the U.S.? Yeah, I think church discipline is coming back very strong. Ele está dizendo que a disciplina eclesiástica está voltando de forma muito forte. And Nine Marks, you understand Nine Marks ministry with Mark Dever? Yeah, he's done some really good work that's really helped a lot of churches in that. So many. Ele tem feito um bom trabalho, ajudou muitas igrejas nisso daí. As 9 marcas. Yeah, he's done some good work on that. So it's being practiced more and more. Tem sido praticado mais e mais. And so church discipline is pretty common. I would also add Titus 3. Eu adicionaria Tito 3. And 3 John 9. Titus 3:10. Titus 3:10. And 3 John 9. E 3 João 9. Those are two passages, and we just did one last week. São duas passagens, fizemos uma na semana passada. We put out a divisive man. It's a different process. Ok, ele colocou divisive man. Factious man. Ok, homem faccioso. Okay. Yeah. We did it 2 weeks ago. Yeah, we did it last week. Yeah, okay. Yeah. 2 weeks ago. But the difference is, in Matthew 18, you tell the church to go to him. Em Mateus 18, você diz à igreja para ir até a pessoa. And Titus 3:10, you say stay away from him. E Tito 3:10 você fala fica longe dele. Quando diz ao homem faccioso, adverte 1 ou 2 vezes, depois rejeita. Nós usamos antibai. Sim, as 2 semanas. Lembra que nós conversamos disso? Não sei. 2 more questions, okay? Sure, yeah. Just from you. 2 more from you. Hillary or Trump? No, I don't like that. Cruz. Ted Cruz. Say that. Ted Cruz. How do you see politics in the U.S.? How do I see it? Politics? Como que ele enxerga a política nos Estados Unidos? It has helped my prayer life. Isso tem ajudado na vida de oração dele. I live in the United States. Eu moro nos Estados Unidos. I'm a citizen of heaven. Mas eu sou cidadão dos céus. That's it. So I vote. Sim, eu voto. I do what I'm supposed to do. I pay my Eu taxes. faço o que eu tenho que fazer, pago meus impostos. But I don't like any of it. Mas eu não gosto de nada disso. And it seems like the United States is going faster. Parece que os Estados Unidos está cada vez pior, mais rápido. We used to have a lot of morality. Nós tínhamos mais moralidade, But it's going away. mas tem embora. That's worldwide. I know Dan Hillary or Trump are worse. No. For the Christians, Oh, I think Trump would be better for Christians.
Ele acha que o Trump seria melhor para os cristãos. Only because Hillary and Bill have had a long history of not being good for Christians. Então, apenas porque a Hillary e o Bill Clinton têm uma história péssima com os cristãos, não sendo bons com os cristãos. Trump hasn't been good for Christians either. Ele também não tem sido, Trump não tem sido bom com os cristãos. Não. Trump is a pragmatic businessman. Ele é homem de negócio pragmático. He doesn't care about morals. Ele não se preocupa com questões morais. So he's not going to try to fix them. Ele não vai tentar consertar isso. Melhor que os piores. Yeah. He will let me keep my guns. Vai permitir que eu tenha minhas armas. Sweet home Alabama. That's right. It's important to us. Dentro disso, da política, até onde é saudável o pregador, o pastor pregador, ele falar sobre isso na época de votação de voto, se existem limites, assim, não incentivar alguém a votar, mas se ele vê que existe uma responsabilidade, vamos lá, uma responsabilidade do pastor pregador ao ensinar a igreja a lidar com isso. Do you see the pastor has any responsibility in teaching its congregation regarding politics or how the people should deal with politics? I think obviously there's Romans 13. Obviamente, Romanos 13. And so I understand in that context, I think we teach morality of the Word of God. Eu acho que compreendendo aquele contexto, a gente prega a moralidade da palavra de Deus. I think we are to be wise and peaceable with all men. Temos que ser sábios e pacíficos com todo tipo de pessoa. But the issue is man's relationship with God. A relação do homem com Deus. And so we kind of emphasize that. I think a gente enfatiza isso. From the pulpit, no. I think more from não no púlpito, mas situations like this. I think it's very important. Aqui, ali. Not just to talk about the political issue, but the import. So não apenas a questão das questões políticas, mas how will the laws affect the church? Como as leis, por exemplo, afetam a igreja? How will the laws affect me and my sharing the gospel? Como que I think those things should come into play. Nossa. Yeah. Como as leis afetam a igreja? Okay. Passou? Sorry. I had a cramp? Yeah. Need some water? Some water? No, that's okay. Just I played soccer yesterday. Oh. Banana. Oh, Banana. Banana, yeah. It was too late. Yeah. It's too late. Então ele está dizendo mais nas questões práticas, como isso afeta a igreja, isso que ele enfatiza mais. Sorry. Você tem mais pergunta? Tem. A minha pergunta é... Ele falou na dissertação dele, ele colocou a seguinte frase, achei muito bonita essa frase. Eu acredito que mais você pastoreia, mais ricos os seus sermões serão. E eu vou perguntar sobre aquele pastor de igreja pequena, que ele menciona isso também ali na introdução. E o pastor tem que fazer tudo. É um pastor gestor. Como é que o pastor lida? Quais são os conselhos práticos para um pastor que precisa ser pastor, pregador, pai, enfim, todas as áreas que o pastor precisa trabalhar? Como é que ele lida com isso, né? Quais são os conselhos práticos que ele daria? Okay, Rick. You said in your dissertation's introduction that, quote, I believe that more you pastor, the richer your sermons will be, unquote. And in chapter 2, you wrote about the overwhelming pressure of dealing with both roles. Can you point out to us advices, ways to manage both tasks? How can a small church pastors, you have experience on that area, how can a small church pastor arrange his life in order to be a good pastor and a good preacher? I think first of all you have to have the heart to want to be a good pastor. Então, em primeiro lugar, você tem que ter o coração de querer ser bom pastor. I think some people want to be a pastor because they can have attention. Algumas pessoas querem ser pastor porque querem atenção. They can have power. Podem ter poder. And those are the wrong motives. São motivações erradas. Then the people will be a means to feed your pride. Então as pessoas serão meios apenas para que você alimente o seu orgulho. If you really want to be a servant, se você realmente quer ser um servo, and help the people, e ajudar as pessoas, that's the heart. É assim o coração. Of a good shepherd. De um bom pastor. And so I think first of all it begins with that. Primeiro começa assim, começa com isso. I think that we have to want to go to the hospital. You need você to tem que ir ao hospital se você tiver que ir. You want to be in their homes. Nas casas.
You want to live your life in such a way that they feel very open to call you. Então, viver a sua vida de tal forma que as pessoas se sintam abertas para te ligar. And so I think it's going to take a lot of time. Isso vai tomar bastante tempo. And in my dissertation I talk about the fact that E na minha dissertação eu falo do fato de to que be a good preacher takes a lot of time. para ser um bom pastor leva bastante tempo. To be a good pastor takes a lot of time. Para ser um pregador leva muito tempo, um pastor muito tempo. Each week may be different. Cada semana. Which takes more time. Ok. Each week it will be different, the time constraints. Ok. A questão da divisão dos tempos tem que ser diferente, eventualmente. But I don't have a good answer. Mas não tem uma boa resposta, como diz isso. I think the best answer A melhor resposta é is prepared to be very tired. prepare-se para ficar bem cansado. Yeah, I think so. All right. Yeah. Don't be afraid of working hard. Não tenha medo de trabalhar duro. Does anybody here want to live Apostle Paul's life? Alguém que quer viver uma vida do apóstolo Paulo? Aí peça. Yeah, exactly. Nobody wants to make tents all day Ninguém quer ter a vida de fazer tendas o dia todo and preach all night. e depois pregar a noite toda. No, nobody wants to do that. Ninguém quer fazer isso. But the Apostle Paul did. Mas o apóstolo Paulo fez isso. And outside of the church, E fora da igreja, and even in the church, e dentro da igreja, he wasn't very popular. ele não era algo muito popular. So most of us have it way better. Muitos de nós temos uma vida muito melhor. And so being a little tired is okay. Então ficar um pouco cansado está tudo bem. Thanks. Yeah. So regarding now, I have one last question. How do you, with shepherding your flock, preaching to your church, and go around and preach to other places, and how do you manage it? Okay. Sure. Eu perguntei como que ele lida com pregar na igreja dele, pastorear a igreja dele e ao mesmo tempo sair para pregar em outros lugares. My elders and I have an agreement. Ele e os presbíteros têm um acordo. And we sat down and discussed how much do I need to be in my church. Nós sentamos e discutimos o quanto eu preciso estar na minha igreja. And so Então, I carried this over from my last church. Basically, I am eu trago allowed. isso da minha outra igreja. I'm allowed to be out of Sunday mornings 10 times a year. Ok, eles permitem que eu saia no domingo de manhã, que é o culto forte, 10 vezes no ano. So 42 weeks a year I am in my pulpit. 42 semanas ele está no púlpito dele. And so as the requests come in for me to teach, Conforme os convites chegam para que ele ensine, come to São Paulo, vem para São Paulo, go to Fortaleza, Fortaleza, that's okay, ok, but I only get 10. mas eu só tenho 10. And so I sit down and plan the year out. Então eu sento e planejo o ano, ao longo do ano, And we base it on a fazemos couple isso factors. em dois fatores. The maximum impact. O máximo impacto, So if I can go talk to pastors and teach church leaders, se eu falar para pastores e líderes de igreja, we assume that has a bigger impact. a gente tem o pressuposto que isso tem um impacto maior So if I go to a church, do que ir numa igreja we look at the situation. e olhar a situação. Does the church need help Uma igreja que precisa de ajuda, versus a church that's pretty healthy? numa igreja que é saudável. Church is pretty healthy, it's not so important to go. Ok, então uma igreja muito saudável, não é tão importante que ele vá. It might be nice to go. Seria muito legal ir. But if a church needs some help, then we want to go where we can have the most help. Então, se a igreja, numa igreja que precisa de ajuda, talvez é melhor ele ir e fornecer ajuda. And in all that, they allow me 2 overseas trips a year. Então, e nisso tudo, eles me permitem 2 viagens para o exterior por ano. Because sometimes overseas trips can make you more tired. Então, porque algumas vezes uma viagem para fora do país faz você te faz mais cansado. Brazil is very easy because the time is the same. Ok, Brasil é muito fácil porque o fuso horário é o mesmo. But if I go to Russia, Mas se eu for para a Rússia, the time is 12 hours difference. a diferença é de 12 horas. So when you come home, it takes a long time to get over. Quando você volta, até você superar isso, demora bastante. So that's the agreement. Esse é o acordo. That includes my vacation too. E isso inclui também as férias dele. So you take vacations every year? How is it? I'm allowed 4 weeks. Então ele permite tirar férias todo ano. Ele tem 4. So I probably take 3. Ele tira 3 semanas por ano. Ele está sozinho? Quando ele vem, quem fica lá na igreja? Ele é pastor sozinho? You're the only pastor of the church? We have too many pastors. Ele tem bastante pastores. And I'm very serious, we have way too many pastors. Ok, ele está dizendo que tem pastor demais. The church was 1,500 people. A igreja tinha 500 pessoas. Now it's 400. Não tem 400. And we are firing pastors. Então eles estão mandando o pastor embora. Bad pastors?
Yeah, because we have 10. Eles têm 10 pastores. It's crazy. Too much. Yeah, yeah. So, Seems too much. yeah. So Parece we are helping them find places in other Ele churches. está conseguindo, ajudando-os a conseguir lugares em outras igrejas. Não, porque os funcionários da igreja, os pastores não só frequentam. Judaísmo Aqui da igreja. Sim. Roberto, That's crazy. Tem uma pergunta. Uma pessoa para cada 40. Uma pergunta, talvez, não sei se é a última pergunta. Eu não tenho mais. Tem mais uma? Vocês têm mais perguntas? Eu tenho mais uma. Tem mais uma? Vou fazer uma pergunta depois você faz a sua para a gente encerrar, porque acho que a Márcia está esperando um negócio. Nós, na Igreja Batista Redenção, nas nossas 3 igrejas, nós somos um grupo solitário. There are 3 churches. We feel like we are solitary group. Porque nós pregamos dispensacionalismo, Because we're dispensationalists and nós pregamos uma soteriologia reformada a reforms of theology. e nós pregamos o pré-milenismo. And we are premillennialists. Por que você acha que devemos continuar lutando por esses temas? Why do you think we should keep on fighting regarding these beliefs? Yeah, I think you hold to those beliefs because they most accurately reflect historical, grammatical interpretation. Vocês mantêm essas, vocês se apegam a essas crenças, ele acredita, porque por causa das da interpretação histórica, gramatical e literal das escrituras. And that most adequately, to our ability, reflects the true message of the Word of God. E isso de forma mais acurada reflete a verdade da palavra de Deus. Yeah, I think you have to keep on. Vamos continuar? A gente tem que continuar. Exato. Então a minha, ele já tinha respondido antes. Sem eu perguntar, ele já respondeu. Ok. O que ele mudaria se pudesse começar de novo o ministério de exposição bíblica? Seria alteraria alguma coisa? If you could, Tirar o café. É porque ele está fazendo negócio if you could do anything from the ministry, do anything again, what would you change? Oh man, that's a good question. Especially regarding expository preaching, but anything. Yeah. I would probably study harder earlier. Ele provavelmente estudaria de forma mais intensa, mais cedo na vida. I'm not a natural student. Ele não é aquele estudante natural, que tem dom natural para estudar. I don't naturally sit down and study for hours. Para ele não é natural sentar e estudar por horas. I'm easily distracted. Ele se distrai facilmente. So, it's hard for me to sit in a chair. The older I get, the easier it is. Okay. Ele falou assim, é difícil para ele sentar numa cadeira, quanto mais velho eu fico, se torna mais fácil, mas não é fácil para ele sentar numa cadeira. If I could have learned a lot more earlier on, it would have been better for me. Para mim, se eu tivesse conseguido aprender mais cedo, teria sido melhor para mim. Right. So, that discipline would have been better. Essa disciplina para mim teria sido melhor. I went to school to get through school, not to learn everything I could. Ele foi para a escola para tentar passar da escola e não para aprender tudo o que podia. Passadinho. Beleza? Ok. Se há mais alguma coisa que ele queira nos dizer, nós podemos encerrar. Is there anything else you want to say to us? Anything that we haven't questioned you and something like just address? No, this has been a great time. I appreciate your questions. They're very good. Então, não, para mim esse tempo maravilhoso, eu agradeço pelas questões, foi muito bom. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you very much. I've learned a lot. Yeah, thanks. Thank you. Eu acho que podemos orar agora. Agradecer a Deus pela vida do pastor Rick. Talvez ele precise algum motivo de oração pelo seu ministério, sua vida, sua família. Do you have any prayer requests? Oh, yeah, I do. We are trying to buy a house. Está querendo comprar uma casa. And there's a little bit of a problem, so today we have to find out if it's okay. Ok, e aí tem um probleminha, vamos descobrir hoje se está tudo My bem. wife has to deal with all that. So. E a esposa dele está querendo lidar com isso. Eu não entendi do Eles estão querendo comprar uma casa e tem um probleminha ali que eles estão descobrindo. bacana. A esposa está lidando com isso hoje. O pastor Marcos, você ora? Por isso, inclusive pelo pastor Rick, o problema da house.
Senhor Deus, nós somos gratos por essa tarde tão especial, onde nós ouvimos o Teu servo, aprendemos bastante a respeito daquilo que o Senhor tem feito na vida dele, de como isso pode impactar o nosso ministério, nossa igreja, nossa vida no serviço cristão. E nós queremos pedir que o Senhor realmente nos ajude. Cada um de nós tem uma formação, recebeu do Senhor um dom, uma habilidade, mas todos nós temos o desejo sincero de sermos servos úteis nas Tuas mãos. Temos percebido a necessidade cada vez mais urgente de igrejas, de pregadores, expositores sérios. E nós nos sentimos desafiados e ao mesmo tempo, Senhor, assustados com a grandeza do trabalho e tão poucas pessoas para esse serviço. Por isso enche o nosso coração de ousadia, enche o nosso coração de dependência. Como o pastor Rick falou, tira de nós o orgulho tolo, que não nos levará a nenhum lugar, não será derrota. E a nossa súplica é que possamos realmente te servir em tudo. Entregamos a vida do Teu servo nas Tuas mãos, esse pedido que ele apresentou em relação à necessidade de ter um lar, e essa questão que surgiu hoje, cuja sua esposa está lidando, e o Senhor sabe que ela está sozinha nesse momento, longe dele, e o Senhor, na sua soberania, permitiu que isso acontecesse hoje. Mas pedimos que o Senhor dê uma direção, a solução, para que o Teu servo não se preocupe com esse problema, e ao terminar essa conferência ele se alegre com a solução que o Senhor apontar. Nos abençoa ricamente ao longo desses dias, a cada pessoa que vier aqui ouvir, que todos sejam edificados e a sua igreja saia vitoriosa. Obrigado por essa tarde, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.